Todos que estão aqui nessa live, no dia 8 de dezembro, 8 da manhã, nós vamos falar sobre 9 sinais de alerta de trombose ou de coágulos sanguíneos. E pessoal, eu vou te mostrar nessa live que o nosso corpo ele cria trombos, ele cria coágulos naturalmente, mas ele vai se livrando deles ao longo do dia. No entanto, caso esses coágulos, esses trombos não sejam eliminados, eles podem acabar ficando presos nas nossas artérias ou nas veias. E aí esse trombo ou esse coágulo pode interromper o fluxo sanguíneo para uma região irrigada por uma artéria ou por uma veia, o que não é bom. Então pode causar infarto, derrame ou até mesmo embolismo pulmonar. Então, um aviso importante, que se você notar algum sinal que a gente falar aqui no vídeo, ou algum sinal ou algum sintoma, é fundamental que você busque atendimento, ok? Então esse vídeo aqui, ele é de utilidade pública, é para conscientizar as pessoas sobre os sinais e sintomas de trombose, que sim, podem ser muito graves e que sim, podem levar à morte. Então, ó, já vai deixando aí nos comentários, já vai escrevendo aí no chat, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu adoro saber de onde as pessoas assistem os nossos vídeos. Então comenta aí nos comentários, comenta aí no chat e também me fala se você já teve ou não algum episódio de trombose, ok? Então escreve aí nos comentários, escreve aí no chat, porque eu quero te conhecer melhor. E o nono sinal, pessoal, são dores ou dificuldade para andar, que a gente chama de claudicação. Então os coágulos, os trombos, eles podem se formar nas veias ou nas artérias das pernas ou dos braços. E quais são os fatores de risco para trombos? Quais características da pessoa aumentam as chances dela ter esse problema? Se a pessoa estiver acima do peso, então pessoas com sobrepeso e obesidade têm maior risco de trombose. Se a pessoa tiver diabetes, se a pessoa fumar, se a pessoa tiver alguma doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn, se a pessoa tiver alguma neoplasia, algum câncer, essas condições também aumentam os riscos de trombose. Então, se você começa a sentir uma dor quando anda e essa dor é interrompida quando você descansa, isso pode ser um coágulo? Sim. Pode ser um trombo? Sim. Pode ser alguma outra coisa, doutor João? Pode. Pode ser doença arterial periférica. Pode ser o que a gente chama de claudicação intermitente. Aquela pessoa que anda alguns metros, a panturrilha principalmente começa a doer, ela precisa parar, descansa um pouquinho e aí ela volta a andar. Quando ela volta a andar, volta a doer. Aí ela para, aí ela anda. Quando ela anda, volta a doer. Então, isso aí é característico da claudicação intermitente da doença arterial periférica, que também pode ser manifestada dessa forma em pessoas que tenham algum trombo ou algum coágulo. E na região que estiver dolorida, pode notar um inchaço da região, a vermelhidão no local e também a mudança de temperatura da pele. Então, se junto com a dor tiver inchaço, vermelhidão e mudança da temperatura, a gente tem que prestar bastante atenção, ok? Na claudicação intermitente da doença arterial periférica, essa dor costuma ser nas duas pernas. Na trombose, também pode ser nas duas pernas, mas o que é mais provável? Que você tenha trombose em uma perna ou que você tenha trombose em duas pernas? Obviamente, mais provável que você tenha trombose em uma perna só, beleza? Oitavo sinal é a dor torácica intensa, na verdade é um sintoma. Mas pessoal, vamos deixando o like, né? Então quando você deixa o like, o YouTube distribui esse vídeo para uma outra pessoa. Então, o seu like significa que uma outra pessoa vai saber também dos sinais e sintomas de alerta de trombose e vai poder se informar sobre esse assunto e, caso aconteça com ela, ela vai saber exatamente o que deve fazer. Então, quando você dá o like, você ajuda uma outra pessoa a se proteger da trombose. Olha o valor do seu like. O seu like faz com que outra pessoa se proteja da trombose. Tem coisa mais valiosa que isso? Tem argumento mais forte do que esse para você deixar o seu like? Eu acho que não. Então vai deixando o like aí,
senta o dedo no like, não tenha pena, ok? Então, oitavo sintoma é a dor torácica intensa, que pode ser um indicativo de embolismo pulmonar. E essa dor torácica intensa, ela costuma estar acompanhada de perda de ar repentina ou dificuldade para respirar sem razão aparente. Isso acontece porque um coágulo pode se desprender de alguma outra parte do corpo e acabar ficando preso nos pulmões, interrompendo o fluxo sanguíneo e aí prejudicando a troca gasosa, a oxigenação do sangue. Então, quando o sangue tem dificuldade de ser oxigenado, isso gera inúmeros problemas, porque o nosso corpo precisa receber sangue oxigenado. Então, o embolismo pulmonar é uma situação que é uma emergência médica, onde, caso aconteça, a pessoa deve buscar imediatamente o atendimento presencial, ok? O sétimo sintoma é a dormência de apenas um lado do corpo. Isso aí pode ser um indicativo de um derrame, de um AVC isquêmico, que nada mais é do que uma trombose em algum vaso do cérebro. E o cérebro é o centro de comando do nosso corpo e precisa de um bom suprimento de sangue e também de oxigênio para funcionar bem. Então, quando esse trombo, quando esse coágulo interrompe o fluxo sanguíneo no cérebro, isso acaba gerando um AVC, isso acaba gerando um derrame. E esse derrame é mais comum em pessoas com artérias ocluídas por aterosclerose. Então, aquela pessoa que tem a carótida, que está a carótida com 90% de obstrução, com 95% de obstrução, um pedacinho da placa de aterosclerose dessa carótida pode se soltar e, puf, interromper o fluxo de alguma artéria cerebral. Então, quando isso acontece, quando há interrupção do fluxo de uma artéria cerebral, um lado do seu corpo pode ficar mais fraco e mais dormente. Então, quais são os achados, as manifestações clínicas de um AVC, de um derrame? A boca fica torta, a fala fica embolada, a pessoa tem dificuldade de compreensão, a pessoa pode ficar tonta. Então, a gente sempre pede para a pessoa sorrir. Então, se ela sorrir e tiver com a boca torta, com a boca meio caída, a gente já fica ligado. A gente pede para a pessoa abraçar, né, para ela levantar os braços, e aí se ela não conseguir levantar um dos braços, a gente também já fica de olho. A gente pede para ela cantar, né, então se ela não conseguir cantar uma música da forma adequada, a gente também fica atento. E aí, por último, se isso for verificado, a gente deve levar a pessoa para atendimento imediatamente, porque também se trata de uma emergência, já que isso significa que o seu cérebro não está recebendo a quantidade ideal de oxigênio. Um outro achado, um outro sintoma da trombose cerebral, do AVC, é a dor de cabeça. Então a cabeça pode sim doer muito nesses casos, justamente porque o cérebro não está recebendo oxigênio, e aí esse tecido entra em sofrimento da mesma forma do infarto, né? Por que a pessoa que tem angina, ela sente dor no coração? Porque aquele coração não está recebendo oxigênio. E aí ele entra em sofrimento e a resposta dele qual é? Doer. Da mesma forma, a dor de cabeça no AVC, ok? O sexto sinal é o abdômen globoso, que é indicativo de trombose de veia hepática ou síndrome de Budd-Chiari. Então aquela pessoa que tem aquele barrigão, geralmente a pessoa com algum problema hepático, a pessoa com uma cirrose, por exemplo, pode apresentar esse barrigão, né? Esse abdômen globoso, e isso indica que possa haver coágulos nos vasos sanguíneos presentes no fígado, o que gera uma ascite. A ascite nada mais é do que o edema na região abdominal. Edema é inchaço, tá bom, pessoal? Então, quando o edema é na região abdominal e causa este barrigão, a gente chama de ascite, é o nome técnico para isso, ok? Obviamente, existem diversas outras causas de ascite, que não apenas os coágulos, que não apenas os trombos. Por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva pode causar ascite, alguma infecção pode causar ascite, a cirrose hepática pode causar ascite. Então, esse abdômen globoso é uma possibilidade de ser uma trombose hepática, mas obviamente não é patognomônico, não é a única opção diagnóstica nos casos, ok? Quinta, patognomônico que eu falo, pessoal, por exemplo, se a pessoa tem um achado que é característico de uma única doença,
que é diagnóstico daquela doença, que confirma aquela doença, a gente diz que aquele achado é um achado patognomônico. Como, por exemplo, no sarampo, as manchas de Koplik. Quando a criança abre a boca, quando a pessoa abre a boca, e ela tem umas manchas esbranquiçadas, azuladas, no palato e ao redor da boca, que a gente diz que são manchas patognomônicas do diagnóstico de sarampo, as manchas de Koplik. Apenas aí uma informação, uma curiosidade do mundo da medicina para vocês. O quinto sintoma é a dor no braço esquerdo, que pode ser indicativo de síndrome coronariana aguda. Então o coágulo, ele pode bloquear um vaso sanguíneo que irriga o coração, causando o quê? O infarto agudo do miocárdio. Então por que a pessoa infarta? Porque o fluxo de sangue de alguma artéria coronária foi interrompido por um trombo. E aí, isso acaba gerando a dor precordial torácica, que é o clássico, né? Que é aquela dor em aperto, geralmente na região esquerda do peito, na altura do coração, às vezes pode ser um pouco mais centralizado, só que essa dor, ela pode irradiar para o braço esquerdo, para a mandíbula e também para as costas. E azia, suor frio, que são o que a gente chama de equivalentes anginosos. Então a angina, caracteristicamente, é a dor no peito, porém ela se manifesta de outras formas equivalentes. Que formas são essas? Náuseas, suor frio, azia, né? Aquela queimação retroesternal, parecida com a queimação da azia, e quando isso acontecer, também é um indicativo de emergência, pessoal. Então, o infarto, uma síndrome coronariana aguda, é uma emergência médica que exige buscar na mesma hora o atendimento presencial. Combinado? Quarto sintoma é a perda de visão, que pode ser indicativo da oclusão de algum vaso da retina, da interrupção do fluxo sanguíneo de algum vaso da retina, ou do nervo óptico, ou de alguma outra estrutura ocular. E aí esse trombo, ele vai interromper o fluxo sanguíneo de algum vaso relacionado à visão. O que vai acontecer? A visão pode ficar turva, a visão pode desaparecer, ou pode ficar com escotomas, com pontos escuros, em que parece que fica um ponto cego naquela região exata da sua visão, como se fosse um ponto preto mesmo, onde você não consegue enxergar. E essa perda de visão, por mais que ela seja uma oclusão, um coágulo, uma interrupção do fluxo sanguíneo, ela pode acontecer sem dor, ok? Terceiro sinal é o ritmo cardíaco irregular. Então, se a pessoa tem um ritmo cardíaco irregular, ela tem grandes chances de ter um problema chamado fibrilação atrial. E a fibrilação atrial, ela favorece a formação de coágulos e, dessa forma, aumenta o risco da pessoa ter um infarto e também ter um derrame. Segundo sinal é o edema de membros inferiores, que também pode indicar que o sangue não está circulando como devia por conta de alguma obstrução no local. Então, é óbvio, pessoal, que existem diversas outras causas para o inchaço de membros inferiores, para o edema de membros inferiores. Porém, se houver inchaço, se houver mudança da coloração, se houver mudança da temperatura da pele, se houver dor, se for um edema, um inchaço muito maior de um lado quando comparado ao outro, a gente vai ter que pensar em trombose, ok? Se for aquele inchaço que a pessoa tem todos os dias à tarde, igual no lado esquerdo e no lado direito, sem dor, sem alteração da pele, da coloração da pele, sem alteração da temperatura da pele, não tem por que a gente pensar que é uma trombose. Agora, se for um inchaço que dói pra caramba, que a pele ficou vermelha, que a temperatura está diferente, né, quando comparada à outra perna, se o diâmetro daquele membro está muito maior do que o diâmetro do membro contralateral, do que o diâmetro do outro membro, aí a gente vai pensar em trombose sim e vai ter que levar para o médico na hora, tá? E o primeiro sinal, na verdade, são as varizes, que são causadas por má circulação, e isso acontece porque a veia perde a força de enviar o sangue de volta para o coração, e aí esse sangue fica lá estático, fica parado lá, a estase sanguínea. E isso aumenta também o risco de coágulos e o risco de trombose venosa profunda. Mas e aí, pessoal, como que a gente pode se prevenir da trombose? Como que a gente pode se prevenir dos coágulos sanguíneos?
Já vou falar para você, mas ó, já vai compartilhando esse vídeo aí, porque compartilhar saúde é um ato de amor, tá bom? Então, em vez de compartilhar fofoca, notícia falsa, tragédia, em vez de ficar falando mal do amigo, da vizinha, do parente, não faça isso. Compartilhe esse vídeo, compartilhe saúde, compartilhe amor. E também se inscreva em nosso canal. Mais de 90% dos nossos espectadores recorrentes não são inscritos no canal. Então, ó, você não tem nada a perder se inscrevendo. Você só tem a ganhar. Então clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Pessoal, ó, tem pouca gente dando like, muito pouca gente dando like. O que eu vou interpretar disso? Que você que não deu like não quer ajudar uma outra pessoa a se prevenir da trombose. Então eu vou imaginar que você não se importa com a saúde do outro. E sinceramente, eu não sei se eu quero esse tipo de pessoa aqui no meu canal, porque esse tipo de pessoa traz energia ruim. Então, se você quer ajudar uma pessoa a se proteger da trombose, dê o seu like neste exato momento, ok? Então, como se prevenir de coágulos sanguíneos? Fazendo atividade física, então você se mexendo, você mantendo a sua musculatura saudável, a sua musculatura forte, isso vai ajudar a se prevenir. Outra coisa, você manter um peso saudável. A obesidade, o sobrepeso são fatores de risco para a trombose, para os coágulos sanguíneos. Então você que está acima do peso, você que está obeso, você deve fazer um esforço para manter um peso saudável. Mas doutor, eu estou obeso, eu estou acima do peso, mas os meus exames estão todos normais. Isso significa que eu estou bem? Não, não significa. Não significa que você está bem. Então, é óbvio, né, pessoal? Tem todo esse movimento aí de aceitação, de compreensão. Isso tem que haver aceitação, tem que haver compreensão, mas a pessoa que está com sobrepeso e a pessoa que está obesa, ela não pode relaxar e aceitar que aquilo é normal, que aquilo é saudável, porque não é. Então, se você está obeso e não está buscando melhorar, você não está tratando um problema de saúde que você tem. Então, tudo bem, é uma escolha sua. Você tem que ser respeitado, você não pode ser discriminado, você não pode sofrer preconceito, você não pode perder oportunidades por causa disso, de trabalho ou de qualquer que seja o assunto. Porém, você deve tomar cuidado porque isso é um problema de saúde. Então, ok, você optou por não tratar o seu problema de saúde. A opção é sua, fica a seu critério. Da mesma forma que se eu tiver com uma infecção bacteriana, eu posso optar por não tomar um antibiótico. Ou se eu tiver com o meu braço quebrado, eu posso optar por não engessar. Ou se eu tiver com um câncer, eu posso optar por não fazer quimioterapia. Isso aí está no direito de cada um. Agora, não dá para você aceitar que isso é saudável porque não é. Então, a recomendação médica é que você deve procurar tratamento e manter um peso saudável, porque isso vai melhorar a sua saúde. Outros fatores que também ajudam a prevenir os coágulos sanguíneos: alimentação saudável, você parar de fumar, né? Então, o tabagismo aumenta muito o risco de trombose, e também você controlar os fatores de risco, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, e cuidar da sua circulação, como a gente sempre fala aqui no nosso canal. Pessoal, você viu aqui que para você reduzir o seu risco de trombose, você tem que basicamente ter um estilo de vida saudável, fazer atividade física, manter um peso saudável, comer bem, parar de fumar, controlar o seu estresse. Tudo isso vai contribuir para reduzir o risco de você ter um evento trombótico grave, como um infarto e um derrame. Então, se você quiser mudar o seu estilo de vida, se você quer ter o estilo de vida mais saudável do mundo e se proteger de várias doenças, do câncer, do infarto, do derrame, de infecções, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade, tá bom? Tenho certeza que quando você ler o livro e começar a colocar em prática, a sua vida vai se transformar para melhor. Então clica aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu código da longevidade, beleza? Eu tenho certeza que você vai adorar o livro. E se você não gostar do livro, não se preocupe, nós temos a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você ler o livro e não gostar, é só você mandar um e-mail que a nossa equipe vai processar o seu reembolso. E eu faço isso porque eu tenho tanta certeza
que o livro é bom e que você vai gostar, que você não vai pedir o reembolso. Então, ó, o risco dessa operação de R$ 25,90 é todo meu. Você não tem risco nenhum, porque se você ler o livro e não gostar, é só você pedir o seu dinheiro de volta, beleza? E aí você vai ter lido o livro que você não gostou, ok, mas não vai ter gasto nada. Tranquilo? Então clica aí agora, primeiro link da descrição e link fixado nos comentários. E vamos ver aqui quem está em nosso chat, um calor danado aqui no Rio de Janeiro. Vocês devem estar vendo que eu tô suado, eu tô com o ar-condicionado ligado, o ventilador eu não ligo porque senão vai fazer barulho na nossa live. Mas, né, de jaleco aqui nesse calor do Rio, mesmo sendo 8h20 da manhã, fica suado, não tem jeito. A roupa fica toda molhada depois que eu acabo a live. Um abraço para o Mário Sérgio Espíndola, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Para o Felipe Alves da Silva, lá de Fortaleza. Um abraço, Felipe. O Felipe já compartilhou com todo mundo. E você, já compartilhou? Compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe saúde, compartilhe amor. Um abraço para Erlinda Félix, de BH. Para o Sérgio Luiz Camargo, de Tatuí. Para Marli Aparecida Augusto Vieira. E para Sueli Jorge. Valeu, Sueli. Um beijo para a senhora. Um abraço também para Nilza Benício, lá de Parnaíba, Piauí. Nilza, tem uma amiga tua, não sei se é amiga, né? Mas tem a Nira Salão. A Nira também é de Parnaíba e todo dia ela tá aqui na live. Será que a Nilza Benício conhece a Nira Salão? Vamos descobrir em breve. Um abraço para Cleudete Ferreira de Araçatuba, que tá sempre com a gente aqui também. Um abraço para Maria Graças de Portugal. Valeu, Maria Graças. Ó, o pessoal da terrinha aqui nos acompanhando. Tem alguém de Angola? Tem alguém de Moçambique? Tem alguém dos Estados Unidos assistindo aqui? Tem alguém do Japão assistindo a gente aqui? Tem alguém do Cabo Verde? Se tiver, escreve aí nos comentários, hein? Um abraço para Carla Fabiana Figueiró, de Santa Maria Madalena, a cidade de Dercy Gonçalves, maravilha. Um abraço para Norma Isaacson, a Norminha de Macapá. Um abraço também para o Gerivaldo Sampaio, para Laudiceia Pereira, de Marataízes, Espírito Santo, para Maria Trevisan de Guarulhos, para Gislene Venâncio, dizendo que teve trombose na perna esquerda, subiu para o pulmão no passado, teve embolia pulmonar nos 2 pulmões. Estou tratando. Caramba, Gislene, boa recuperação para você, hein? Boa sorte aí no seu tratamento. Um abraço para Lilian Alves da Silva, para Nilce Totoli de Ituiutaba, Minas Gerais, a Lilian falando que é de Curitiba. Um abraço para TM Costa de Natal, Rio Grande do Norte, para Dilma Casoli de Carapicuíba, São Paulo. Para Sosso Queiroz, doutor, bom dia. Semana que vem farei uma viagem de avião com duração de 12 horas e tenho uma veia tortuosa na perna esquerda. Irei com a meia de compressão e sentarei no corredor, mas confesso que estou com medo. Sosso, olha, não quero nem saber para onde que é essa viagem de 12 horas, mas deve ser para um lugar maravilhoso, tenho certeza absoluta. Você fez muito bem. Meia de compressão, sentou no corredor para poder se movimentar com mais facilidade, então pode ficar tranquila que vai dar tudo certo e você não vai ter problema nenhum e vai poder curtir a sua viagem sem qualquer alteração, beleza? Boa viagem, aproveite por mim. Um abraço para Maria Eliane de Arapiraca, Alagoas, e também para o canal do Guarda Belo. Um abraço, meu amigo ou minha amiga, não sei. Um abraço também para o Paulo Souza e também para Sheila Patrícia, tá perguntando aqui, bom dia, doutor, tive meu filho, depois disso os meus tornozelos e pernas parece que tem água, como se fosse má circulação. Tomo suco de beterraba com limão e mel com soro de couro, tenho refluxo gastroesofágico. Sheila, a gente tem que entender por que a senhora tá ficando com essas pernas e tornozelos inchados, né? Então, será que está com pressão alta? Será que tem realmente algum problema de má circulação? Então seria interessante identificar a causa desse inchaço, a causa desse edema, tá bom? Um abraço para Ledna Marques, de Goiânia. A Marli Aparecida já deu o like dela. E você já deu o seu like? Se você ainda não deu o like, você é um vacilão, você é uma vacilona, porque você está impedindo, você está deixando de ajudar uma pessoa para que essa pessoa se previna da trombose. Um abraço para a Valéria da Silva, para a Vera Lúcia, para Elizabeth Novaes e para o Décio de BH, para Nilce Lopes. Oi, bom dia, minha perna está com uma ferida enorme. Qual o remédio para cicatrizar? Nilce, remédio para cicatrizar é a senhora entender o que é essa ferida. Será que é uma úlcera venosa? Será que é uma úlcera arterial? Essas feridas precisam ter acompanhamento próximo de um profissional,
precisa fazer o curativo direitinho, precisa fazer a limpeza direitinho. Então eu recomendo que a senhora busque atendimento, descubra qual é a causa dessa úlcera, dessa ferida, e aí a senhora vai tratar e resolver o problema, tá bom? Será que a senhora está com diabetes e é por isso que a ferida não cicatriza muito bem? Então são vários fatores que precisam ser avaliados, ok? Um abraço para, vamos ver, Neuci Lopes. Aqui, eu não estou em cima de 84 quilos. Qual é o tratamento que eu posso fazer para neurociático? Se a senhora tem 84 quilos e a senhora não tem 1,85m, 1,80m, que eu acredito que a senhora não tenha mais de 1,80m, provavelmente a senhora está acima do peso. Então isso aí deve ser atentado, a senhora deve prestar atenção nisso, tá bom? Porque, aí, qual é o tratamento que eu posso fazer para o nervo ciático? Atividade física, fortalecimento muscular, manter um peso saudável, tudo isso vai contribuir para melhorar a dor do ciático, ok? Um abraço para Edna Ramazotti, já mandei um abraço aí para Marli Aparecido Augusto de Campinas, um abraço para Orli de Oliveira de BH, pessoal de BH em peso hoje, um abraço também para Petrúcio Barbosa Sobrinho, lá de Recife, Pernambuco. Uma das coisas que eu mais gostei de comer no Recife foi o tal do sirimole. Eu nem sei se pode do ponto de vista ambiental, não sei se tem época de defesa, não sei quando é que pode. Eu era criança na época, eu tinha 10, 11 anos. Pô, mas que delícia é esse tal de sirimole. Eu adoro o sirimole. Uma iguaria de Pernambuco. Iguaria. Foi lá naquela comunidade, acho que é da Brasília alguma coisa, não sei o nome da comunidade. Vou até ver aqui. Deixa eu ver aqui. Que é uma comunidade que é até um pouco barra pesada, porque, pelo que o pessoal fala lá, mas tinha um restaurante sensacional. Deixa eu ver qual é o nome da comunidade lá em Brasília. Brasília Teimosa. Brasília Teimosa, é isso aí mesmo. Muito bom lá o sirimole, delícia. Recomendo aí que todo mundo experimente uma vez na vida o sirimole. Um abraço para a Lucimar Kerkoski. Um abraço também para a Tânia Lanes, sempre com a gente aqui, lá de Cataguases, Minas Gerais. A Lucimar Kerkoski perguntando: bom dia, doutor João. Tenho pobreza na coluna. Deve ser problema na coluna e minhas pernas incham muito. Fico muito preocupada com trombose. Lucimar, assiste esse vídeo, fica atenta nesses sinais e sintomas, que aí a senhora vai estar sabendo quando desconfiar de uma trombose. Um abraço mais uma vez aí para o canal do Guarda Belo, falando que é muito boa essa live. Um abraço para Rita Góes Araújo, para Silvana Berto, para Edileuza Santos, para Rita Góes Araújo do Maranhão, para Ana Alice da Silva, para Nilce Antonioli e também para Neuza da Bahia. Pessoal, o tema aqui foi trombose. Então, o que eu falei? Que é fundamental você cuidar da sua circulação. E por esse motivo, eu separei 2 vídeos fundamentais que você não pode deixar de assistir para melhorar a sua circulação. Então, eu agradeço pelo seu tempo, agradeço pela sua atenção. Hoje é aniversário da minha mãe, da minha mãezinha Eliane, 62 anos. Então, já falei com ela, já dei parabéns. Vou deixar o parabéns aqui na live para ela também. Mãe, te amo, tá bom? E vou lá curtir, vamos almoçar em algum lugar legal. Vou aproveitar minha sexta-feira também. Aproveite a sua, assim como eu farei, beleza? Mas, vou fazer minha atividade física. Eu saio daqui, tomo meu café, boto minha roupa e vou treinar. Você deveria fazer o mesmo, tá bom? Então, não saia daqui, continue aqui. 2 vídeos essenciais para você. Esse aqui sobre bebidas que podem melhorar a sua circulação e esse aqui sobre frutas que podem melhorar a sua circulação. Um beijo para você, para sua família e amanhã estarei de volta. Tchau, tchau, pessoal!